Primeiro eu quero agradecer o Senhor pelo sim. Todo mundo ficou muito contente quando eu divulguei. Falei, nossa, que bom, todo mundo com muitas saudades do Senhor. E que bom que chegou essa oportunidade de termos esse bate-papo. Legal, eu que agradeço. Esse ano completa já 10 anos que eu deixei Varginha. E Nossa, já se passaram 10 anos. Parece que foi ontem, mas eu parti de Varginha. Meu último dia em Varginha foi, se eu não me engano, 26 de dezembro. Ali, depois do Natal, 27 de aham, dezembro, nós tivemos a dedicação da Igreja Matriz no Divino. E no dia sim. seguinte, pela manhã, eu parti para a Nova Missão, em Taubaté, e lá eu fiquei 8 anos, e já estou aqui nos Estados Unidos quase há 2 anos. Olha, eu ia perguntar justamente quanto tempo o senhor estava nos Estados Unidos, então já são 2 anos, hein? Quase 2 anos. Eu cheguei em fevereiro de 2019, e Uhum, esse ano, com essa pandemia, que passou muito rápido também, não é? Então, sim. já vai fazer quase 2 anos que eu estou aqui. Que coisa boa. Já se adaptou? Aí eu digo que sim, eu tenho duas experiências aqui. O primeiro ano foi de preparação, Uhum, estudo da língua, estudo da cultura, preparação para o ministério paroquial aqui nos Estados Unidos. Foi um ano meio sabático, mas de estudo, sim. né? Eu estudei inglês, estudei um pouco de espanhol e também cultura americana, cultura hispânica, presença hispânica aqui. E eu cheguei aqui na paróquia onde eu trabalho em março, 15 dias antes da pandemia tomar conta daqui, aí no Brasil. E Uhum. está quase 8 meses aqui no trabalho pastoral, em paroquial. Olha só que bom essa partilha. Hoje, ó, boa noite, bem-vindos todos vocês que estão chegando. Os comentários não param. Eu estou tentando ler aqui na medida do possível, mas resumindo para o senhor, todo mundo com muitas saudades, muita gente de Varginha, muita gente de outros lugares. Os meninos comentando aqui saudades do tempo da Matriz do Divino, do tempo do ENAC, enfim, todas essas lembranças aí que a gente tem do senhor. Eu, particularmente, o senhor foi o padre que dirigiu o cursilho que eu participei. Então, essa é a lembrança, a memória maior que eu tenho do Senhor aqui. Que legal, Matheus. Eu fico muito satisfeito por isso, muito alegre. Maravilha, vamos conversar então de o sentido da vida hoje? Ah, pois é. Maravilha. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade aqui durante a conversa, façam os comentários de vocês, façam as perguntas. Na medida do possível, a gente vai lendo, o Padre Rafael vai comentando. Mas para a gente poder começar legal, Padre, eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho para a gente sobre essa busca, né, do ser humano por um propósito, por um sentido da vida, para a gente dar o pontapé inicial aí da nossa conversa. Legal, Matheus. Então a gente pode considerar assim, de maneira muito geral, muito geral, que o ser humano, desde quando ele se deu conta de que ele é gente, que ele pensa e que passou a observar a natureza, analisar o cosmos, analisar a si mesmo, a experimentar as realidades, o fenômeno humano, o fenômeno da existência, ele sempre se perguntou sobre o porquê de tudo isso. De onde que vem tudo isso? Para onde que vai tudo isso? Sejam as coisas, sejam nós, sejam os seres humanos, não é? Então, a gente está falando aqui de algo que desde os primórdios, desde o início da existência, para nós cristãos que acreditamos, desde a criação do mundo, e, claro, também colocando em paralelo o desenvolvimento do ser humano, que a gente não nega isso, mesmo acreditando na criação, o ser humano passou por um processo de desenvolvimento do seu intelecto, do seu raciocínio, da sua interpretação das coisas. O sentido da vida estava ali presente. E essa reflexão que a gente faz aqui agora, nesse momento, cada um que está acompanhando, eu que estou aqui conversando com você nesse bate-papo, a gente se pergunta, né? A gente se pergunta sobre o sentido da vida. E eu sugeri esse tema quando a gente começou a pensar nesse momento, Sim. pela oportunidade que eu tive, depois que eu deixei Varginha, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, aprofundar os meus estudos acadêmicos e também de especialização, pós-graduação. E por 1 ano e meio, quase 2 anos, eu estudei logoterapia, análise existencial, que é uma corrente da psicologia, uma escola psicológica. A gente sabe que existem muitas escolas psicológicas,
que se desenvolveram de modo muito intenso durante os séculos XIX, século XX, e essa é uma linha de pensamento, é uma linha de interpretação do ser humano e que tem como fundamento e raiz esta pergunta, o sentido da vida, né? E quando a gente fala de sentido, e eu gosto muito de colocar as pessoas para pensar na palavra sentido em duas dimensões. A primeiro sentido é a direção. Por exemplo, você vai sair de Varginha e vai para Três Corações. Então, tem uma direção. Não tem como fugir disso. Você pode até utilizar um caminho paralelo, pode dar uma volta, mas não adianta. Três Corações, dentro de uma lógica, está ao leste de Varginha. Então, você tem que dirigir-se para o leste, ok? Mas você também se pergunta, por que eu vou para Três Corações? Né? Qual é o sentido de eu ir para Três Corações? Por que eu estou indo? Ok? Então, é bem interessante quando a gente começa a pensar sobre o sentido, a refletir sobre o sentido, que existem essas duas dimensões. Uma direção e um porquê. Ok? Claro que Sim. dentro da escola psicológica, essa escola foi fundada pelo Viktor Frankl, que era um médico, psiquiatra, e o grande X da questão dessa escola psicológica que ele fundou, claro, embasado também em outros estudos, outros fundamentos que ele também buscou, é que ele, quando estava desenvolvendo a sua teoria, ele foi para o campo de concentração. Ele foi levado para a concentração nazista. Sim, ele passou por 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa. E ele é muito conhecido, especialmente aqui nos Estados Unidos. Né? Quando eu estudei logoterapia 7 anos atrás, eu nem imaginava que um dia eu iria morar aqui. Não é? E quando a gente fala de Viktor Frankl aqui, ele é bastante conhecido. Ele é o seu livro principal, que é traduzido para o português, é traduzido para mais de 30 línguas. Eu fiz uma cópia até aqui para ajudar o pessoal. Ó, que legal. Eu não tenho o livro aqui porque eu poderia comprar em inglês, mas eu não trouxe meus livros do Brasil. Então eu fiz uma cópia, eu imprimi, tá ok? Sim. Tá até para o pessoal já, que esse nosso bate-papo é também um momento de partilha. E como é bom a gente partilhar leituras, partilhar coisas desse tipo. Nossa, demais, com certeza. Então esse é o livro mais conhecido, Em Busca de Sentido. Ok? Um psicólogo no campo de concentração, também como conhecido. E ele escreveu esse livro em 9 dias. Ok? Nossa. Narrando a experiência dele desses quase 4 anos no campo de concentração. E foi um livro muito difícil de escrever, porque quando ele foi para o campo, depois a gente fala de novo um pouquinho do livro, quando ele foi para o campo, ele era casado, recém-casado, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos foram para o campo. Ele teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos, quase que fugindo com sua esposa. Ele conseguiu um visto para vir para cá, mas os pais não. E ele não deixou os pais. Ele não conseguiu dar as costas para o pai, ok? Para a mãe. Ele recebeu como que um sinal, ele era judeu, e um trecho da escritura caiu aos seus olhos, e ele disse, não, eu não vou deixar meus pais. E ele foi para o campo, e no campo todos foram mortos. Né? Ele não sabia, ele ficou os 3 anos no campo, ele sabia do pai, sim, que havia morrido, mas da mãe, do irmão e da esposa, ele soube depois que ele saiu. Depois que ele foi para o campo. Né? Então ele dizia que foi muito duro, ele não conseguia escrever, as pessoas datilografavam, ele narrava, né? E foi muito difícil. E aí a gente entra no X da questão. Que a grande questão da maioria das pessoas, dos que sobreviveram, eles se perguntavam, por que eu passei tudo isso? Por que eu tive que passar por esse sofrimento tão grande? E ele reconheceu, ele percebeu que essa pergunta não tinha resposta. Foi quando ele mudou a pergunta. E aí a pergunta dele era, por que eu sobrevivi?
Uau, padre, eu tô arrepiado com a história, eu não conhecia. É, e ali, então, ele viu a aplicação da teoria. Alguns vão dizer que ele desenvolveu a teoria depois da experiência do campo. Não, Uhum. não. Ele já tinha os manuscritos da teoria. Os manuscritos depois se perderam. Ele levou para o campo, e a gente sabe que no campo eles tiravam tudo das pessoas, né? Mas ele tinha a Sim. teoria em mente. Depois ele reescreveu o livro que ele já tinha escrito. Então, esse não seria o primeiro livro, mas esse é o primeiro publicado, mais conhecido. E depois ele foi publicando outros livros, quase 40. Então, ali que começa a grande questão, né? E todo esse foco do campo de concentração e de como eles viviam lá e da interpretação que ele também deu para o sofrimento, porque a gente às vezes assiste filmes ou lê muitas coisas sobre os campos de concentração e a gente se apega muito no que acontecia, que é um pouco da nossa curiosidade, não é, Matheus? A gente Sim. gosta de saber como é que era, como é que não era, mas o que ele Todos os detalhes que a gente quer saber, né? eu particularmente gosto de assistir um pouco esse tipo de filme, ler um pouco sobre isso, porque penso que, como ele também acredita, que é no sofrimento que a gente se desenvolve muito, Sim. não é? E, Tem uma ponderação que o Max fez aqui, um comentário. O Max, o senhor claro, conhece claro, ele? É, psicólogo. Tá, quem tem um bom porquê suporta qualquer como. essa frase é atribuída ao Nietzsche, nem atribuída a ele, embora alguns coloquem que Viktor Frankl fala isso, mas é atribuído ao Nietzsche. Claro, e depois vão dizer que foi dito por outra pessoa antes, mas perfeito, é isso mesmo. Não é? E claro que a psicologia, a sua maneira de interpretar o ser humano, porque quando a gente fala de psicologia, Matheus, é, toda psicologia tem uma visão de ser humano. Tem uma antropologia que a gente chama, né? Numa palavra Uhum. assim mais técnica, mas é a maneira que a gente olha o ser humano. É a maneira que a gente se olha. Como cristãos, a gente olha o ser humano como Deus olha, como Jesus olha. Ok? Excelente. Mas também como seres humanos, mulheres, homens que pensam e que procuram buscar cada dia mais a verdade, buscar quem realmente nós somos. Nós temos uma visão de ser humano. Quem é o Mateus? É resultado do quê? Dos De pais, todas as das experiências. experiências. E aonde que está o peso? É mais da história, é mais das escolhas, e isso tem diferença. Então, eu não quero aqui dizer qual escola psicológica é mais certa. Eu acredito na multiplicidade. Eu acredito que no diálogo, a gente tem que dialogar com todas as escolas, a gente tem que dialogar com todas os caminhos, todas as informações, os fundamentos. É importantíssimo. É claro que depois você vai fazendo as suas escolhas e vai se direcionando. Mas é nesse sentido. E aí, voltando ao sentido, não quero perder o foco, não é? E eu sei que você tem perguntas também para fazer, mas é aí que entra a chamada logoterapia. Então, é uma terapia a partir do logos. Logos é uma palavra grega que vem de palavra, não é? Ou também vem de sentido, ok? E então, é uma psicologia do sentido. É a cura através do sentido, é uma terapia do sentido, é a partilha sobre o sentido. É muito legal, Olha, é muito legal. então, e a gente quer ouvir o senhor falar mais um pouquinho de logoterapia, mas eu acredito que a primeira pergunta que vem à mente de nós, né, que estamos ouvindo o senhor falar, e todo mundo que viu lá a divulgação O Sentido para a Vida é como, por onde a gente começa, para aquelas pessoas que ainda não encontraram o porquê, não encontraram um propósito, como essas pessoas podem fazer para encontrar um propósito, para encontrar um sentido, uma pista, um caminho? O que o senhor poderia dizer? Sua pergunta é aparentemente direta, simples, e todo mundo espera uma resposta direta e precisa. Eu parto do que o Viktor Frankl fala, e isso gera algumas contestações, e a gente deve dialogar, mas ele tem uma resposta Uhum. para isso. Ele diz que o sentido, a gente não vai ao encontro dele. É ele que vem ao nosso encontro. Nossa, É, olha.
É claro que existe toda uma fundamentação para isso, ok? Não é uma resposta assim simples. Aqui a gente não tem tempo, a gente estuda bastante, por exemplo, eu estudei quase 2 anos para entender o que ele quer dizer com isso. Mas, em linhas gerais, o sentido para a sua vida, ele está aí. Então, nós precisamos estar abertos e buscando encontrá-lo, ok? Buscando encontrá-lo, mas ele já está aí. E ele vai... Uau! A nossa busca, ela não é direta, vamos dizer assim, é como se fosse, está aqui o sentido e a vida vai acontecendo, sabendo que o sentido está lá. Mas esse sentido, ele reflete já aqui no meu presente. Ok? E aí a gente pode fazer um paralelo, porque aqui a gente está para falar só de Viktor Frankl, a gente está para falar da vida e falar também do fundamento cristão. Você está falando com o padre. Sim. Não é? E é aquilo que a gente também acredita sobre o sentido do reino de Deus, do reino dos céus e do que esperamos. Aquilo que nós esperamos, dentro da teologia cristã, é algo que a gente já pode viver agora. Se eu já tenho ciência daquilo que me espera, entende? Novos céus, nova terra, como escutamos também no Apocalipse, ele já pode acontecer aqui. É por isso que a gente luta por isso. Por esse novo céu, por essa nova terra. Aqui, veja como que tem correlação. Como tem correlação. Tudo que eu faço, tudo que eu busco, o que eu penso, para tudo isso, existe um sentido. Ok? Um primeiro elemento é acreditar que existe. Ok? Sim. E acreditar que existe um sentido naquilo que eu estou fazendo. Eu não vou dar sentido para aquilo que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo vai me mostrando que é um sentido. Ok? Incrível, padre. Olha só quanta coisa que o senhor está colocando para a gente fica meio abismado com com tanta informação. As nossas aulas lá, a sua reação, quando você ficou me olhando, né? Tem hora que eu penso assim, acho que eu não estou sendo claro, eu não estou convencendo. Não, tá sim, tá sendo claro. Aí, também não estou aqui para convencer ninguém, a gente está aqui para conversar. Mas a sua reação era muito parecida com a gente nas nossas aulas lá, no curso de logoterapia. A gente para e fica pensando, nem tudo que o senhor está falando. Eu falei, gente, olha só. Sim, e era assim, eu estudava com 95% de um público que já eram psicólogos, ok? Eu não sou psicólogo, tanto que eu fiz o curso para atuar como educador, eu não atuo como psicólogo, eu não tenho esse bacharelado, essa graduação, eu não posso. Sim. Claro que padre atende o tempo todo, não é? Então a gente tem muita experiência de atendimento, mas eu não sou psicólogo. Então, esses psicólogos que tinham, às vezes, 20 anos de experiência atuando e na terapia, diziam assim para os professores, eu nunca pensei nisso antes, nunca ouvi isso. Olha! Muito interessante. Era bonito também ver que alguns perceberam que alguma outra corrente psicológica, escola psicológica que eles estudavam, não é que eles trocavam, que eles... como se diz em espanhol, cambiavam. Eles não mudavam para outra escola, mas eles agregavam. Eles agregavam alguns elementos que eles percebiam que era o que faltavam. Não é? Como também a logoterapia necessita agregar elementos de outras escolas, elementos que vêm, por exemplo, do grande pai da psicologia, Freud, e Viktor Frankl, ele teve contato com Freud, que trocaram cartas, não é? Então, isso é importante. Estar consciente de que há um sentido agora aqui no que a gente está fazendo. E se eu não acredito que há um sentido, então não vou, né? Eu vou ficar esperando a vida acontecer, a vida me levar, como diz a canção aí. Não, não, eu coloco ordem e eu valorizo, porque se a gente entra agora também na psicologia, ou mais não tanto na psicologia, mas na experiência do fenômeno, porque a logoterapia trabalha muito com fenômeno, e o fenômeno é o que está acontecendo agora. Ok? Esse é o fenômeno que a gente tem. Aí a gente entra na linha do tempo.
Mas o fenômeno é agora. É o que está acontecendo aqui, é o que a gente tem. Então, Mateus e Rafael têm aí 20 e poucas pessoas, quase 30, e esse é o momento mais precioso que eu tenho. Ok? Seja escutando, seja agora compartilhando, como a gente está, ok? Mas é o que eu tenho. E é nesse momento que eu, então, vou me sentir preenchido, realizado, fazendo e sendo o que agora estou fazendo e o que estou sendo nesse momento. Nossa, padre, muito legal a sua partilha. E tem uma pergunta: o senhor acredita num único sentido, num único propósito para cada vida, né? Hum. A vida do Mateus, a vida do João, a vida da Maria, ou o senhor acredita que possa ter vários sentidos? A pessoa pode buscar, sim, vários propósitos aí nessa caminhada. Esse é um elemento que dentro da escola do Viktor Frankl, ele faz distinções, entendeu? O que você diz faz sentido. sentido. Tem razão de ser, vamos dizer assim, para usar. Porque também se diz make sense. Então, faz sentido. Mas é nesse ponto que as aulas, quando a gente estudava lá, eram um pouco profunda, porque o Viktor Frankl fala num determinado momento do sentido do sentido. Ok? Ou o sentido dos sentidos, o grande sentido de tudo. E de alguma maneira ele vai chegar a dizer que o sentido da vida é a própria vida. O sentido da vida é a própria vida. Aí que se realiza. Ok? E aí a gente vai entrar nos elementos. Mas como eu tenho vivido? Como eu tenho realizado? Como eu tenho me aplicado? Como eu tenho me oferecido? Ok? Então, esses elementos são bastante profundo. É claro que a gente faz também depois uma leitura cristã disso. Ok? E é possível. E era algo que eu gostava muito quando eu estudava a logoterapia, porque a teologia cristã e os princípios da logoterapia, eles estão muito conectados. E ele não era cristão, ele era judeu. Ok? Então, a gente tem que uma verdadeira antropologia, uma antropologia não é verdadeira, mas uma antropologia que busca se aproximar cada vez mais de quem é realmente o ser humano, vai caminhar de alguma maneira na mesma direção, com nuances diferentes. Olha só, padre, a gente está muito, eu particularmente estou muito impressionado, né, com tanto conhecimento em pouco tempo, né, a gente vai ver quanta coisa a gente precisa pensar, quanta coisa é interessante para nós, né, pensarmos um pouquinho mais na nossa vida. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor, aí eu gostaria de, né, claro, se for possível, um testemunho seu pessoal. O que a logoterapia, o que essa busca nesses estudos contribuíram aí para o Rafael ser pessoa, vamos dizer assim. Claro que tem a parte do padre, mas, né, o que o senhor puder contribuir aí também a partir dessa partilha, que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo que está ouvindo. Legal. Então, quando eu fui estudar, eu já tinha feito uma pós-graduação e fui fazer mais uma. Tinha feito uma para especializar-me em formação de seminarista, no sentido mais pedagógico, ok? E depois eu pensei, não, agora eu preciso ter um pouco mais de suporte humano. E aí fui fazer o curso. E eu tenho o seguinte princípio: eu só vou ser capaz de ajudar alguém se eu passar pelo processo de ser ajudado. Você perguntou na minha vida, muita coisa mudou. Bom, a gente sempre muda, ok? E eu penso que a gente tem que mudar para melhor. Então, eu acredito assim, que me ajudou muito, me ajuda a olhar para cada pessoa e de reconhecer que cada pessoa aí responde de alguma maneira, que cada pessoa também está buscando sentido, mesmo que ela não saiba. Eu vou repetir a pergunta da Vanessa, que foi de onde a gente parou de ouvi-lo. Okay. Né? Se em algum momento deu algum choque, né, da logoterapia com a perspectiva cristã. Se em algum momento as ideias não bateram. Essa que é a pergunta da Vanessa. Não, na verdade, é claro que o foco de pesquisa é um pouco diferente, ok? O caminho que a gente caminha
é um pouco diferente, mas a direção é a mesma. E eu posso dizer que tem uma afirmação do Viktor Frankl que eu escutei na segunda ou terceira aula, que eu pensei, não, é isso que eu acredito e tá tudo muito correlacionado com a nossa fé cristã. Quando ele vai falar sobre o sofrimento, ele diz que o sofrimento sem sentido é desespero. Mas o sofrimento com sentido é sacrifício. Nossa, que incrível. Ah, eu vou ter que te fazer essa pergunta. O senhor acredita, né, que essa pandemia, é uma pergunta que muita gente se faz, veio realmente para um aprendizado? Qual é a sua opinião sobre? Vamos dizer assim, o ideal seria não ter nenhuma pandemia, não é? E a gente pode aprender, Mateus, com o simples nascer do sol, com o simples pôr do sol. A gente pode aprender com um verso que a gente lê, uma música que a gente escuta, entendeu? E a gente tem muito para aprender com a pandemia também, como eu tenho muito para aprender com você, aprender com tudo que existe no mundo, não é? Agora, quem está disposto a aprender, não é? A olhar para aquilo que não olhava, para parar como muita gente não parava, né? E para quem quer aprender e para quem estava aberto, quem não tinha muito tempo para refletir, para pensar e pensar assim, meu Deus, como é difícil lidar com meus filhos, né? Porque a professora ficava lá com eles a manhã toda, como é difícil. Agora eu entendo por que a escola é cara, ou valorizar a escola que se tem, não é? O que a funcionária que vem na casa faz, o sentido da casa, né? E então eu penso que a gente pode aprender muito, né? Pode aprender muito com tudo o que está acontecendo, mas é claro que com essa pandemia mexeu com todo mundo de uma maneira que a gente não imaginava, né? Não imaginava. Então, se você estiver aberto, ótimo, você tem muito para aprender. Se você não estiver aberto, pode passar furacão, pode passar uma guerra, pode passar o que quiser, porque daí a culpa é de todo mundo. A gente vai ficar esperando encontrar culpados, responsáveis, e eu não me coloco responsável. E aí tem mais um elemento da logoterapia, né? Quando ele fala da liberdade da vontade. É um elemento da teoria. Então, eu sou livre. Eu sou livre para escolher o tempo todo. Também é um elemento cristão, está na primeira página da Bíblia, no Gênesis. Né? Deus criou Adão e Eva livres. Só orientou. Não vai ali, não come daquilo ali. Como um símbolo de que a nossa liberdade tem limite. Mas eu sou livre. Né? Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Né? Bacana, padre. Assim, a gente pensa o tempo inteiro te ouvindo, viu? Eu queria agora que o senhor partilhasse algumas dicas práticas, né, para as pessoas que estão nos ouvindo saírem das suas zonas de conforto e quem sabe encontrar propósitos, né, porquês, assim, para preencher as suas vidas e quem sabe encontrar um sentido mais robusto, né, principalmente aqueles que ainda estão em busca. O Viktor Frankl, ele narra nos seus escritos que aos 4 anos de idade ele se deu conta que ele iria morrer. Nossa. Aos 4 anos. E foi ali que ele diz que ele considera que foi naquele momento que a teoria dele começou a ser desenvolvida. Quando ele se deu conta da morte, do fim. Ok? Se a gente vê a fé cristã, olhar os evangelhos, olhar as Sagradas Escrituras, olhar o ritmo da vida, o dia, não é? Agora, aí são 9 e pouco, não sei que hora que é, agora que eu perdi, eu estou sem relógio aí. Quase 9h10. Quase 9h10, nossa, voa o tempo. Aqui são 7h10, já está escuro também. Assim é a vida. Nossa vida é como um dia. Ela tem começo, meio e fim. Quando a gente já se dá conta disso, muita coisa muda.
Então, como eu vou me portar? Porque isso é a realidade, isso eu não posso. Eu não posso mudar. Essas realidades eu não posso mudar. Já estão aí. Agora, como eu lido com tudo isso? Como eu administro tudo isso? E elementos que o Viktor Frankl fala que são fundamentais no ser humano é a dor, a culpa e a morte. Uhum. Então eu penso que para um bom desenvolvimento humano, de alguma maneira a gente precisa trocar esses três elementos. Não só experimentando, né? Eu experimentei nesse ano, em fevereiro, o passamento da minha mãe, como a gente diz em inglês. Eles não falam morrer, eles falam passamento, né? A minha mãe morreu em 14 de fevereiro desse ano, depois de 2 anos de muito sofrimento, de tratamento, de um câncer. Mas a minha mãe, ela já tinha consciência de que ela estava fechando o ciclo dela. Estava com 82 anos para 83. Então, a gente, como filho, a gente tem que ser muito agraciado pelo fato de eu ter enterrado a minha mãe, não ela ter me enterrado. Sim. Não é? E isso não significa que quem passa pela experiência de enterrar um filho, que é uma dor diferente, que é uma dor muito maior que a minha, não é? Porque a minha está no ciclo natural da vida, essa não. Então, como lidar com isso? Não tem mais como mudar, é isso, mas como eu vou administrar isso? Então, quando a gente tem a morte muito perto de nós, e não é assim ser pessimista, não. É de saber que a vida passa muito rápido. Veja, esse ano que a gente considera que a gente não fez muita coisa, voou. Já é quase novembro. Exatamente. Então, essa parada fez a gente também perceber, meu Deus, porque todo ano a gente fala, tá chegando Natal, mas a gente já começa ano novo, vem Carnaval, e não é? Peraí, mas qual é a ordem que eu tô dando pra minha vida? Qual é o ritmo? O mundo tá aí, mas eu tenho o meu ritmo. Quem faz o meu dia sou eu. Quem faz o mundo do jeito que o mundo está aí, ou quem vai olhar o mundo sou eu. Não é? Então, veja a nossa responsabilidade. Sim, aumentou e muito. Ó, tem uma pergunta da Cristiana. Ela pergunta assim: o sentido é inerente ou damos sentido à vida? Então, dentro da teoria do Viktor Frankl, o sentido já está aí. E o fato da gente estar buscando é como se a gente fosse descobrindo o sentido. Entendeu? Mas se a gente quiser aplicar, vamos fazer assim, vamos aplicar um pouco aquilo que ela diz, o sentido a gente vai encontrando à medida que há valores, ok? Que temos os valores, à medida em que nós vamos além daquilo que a gente vê, daquilo que aparentemente é real, ok? E estar sempre aberto, dentro daquilo que a gente fala popularmente, né? A vida nos reserva surpresas. E uma boa parte delas são positivas, porque as negativas é aquilo que a gente já sabe que vai acontecer, ou que são partes que fazem parte do sofrimento da vida, da existência, não é? Mas eu acreditar que faz sentido tudo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, posso dizer, é uma vida vivida com sentido. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, e agora é minha essa pergunta. Eu queria saber, padre, como que dicas o senhor dá para as pessoas que têm muitas dúvidas existenciais? A quem elas podem recorrer à ajuda? Que orientação que o senhor daria? Claro, a gente sabe que, né, não, a gente tem pouco tempo para conversar, mas assim, de modo geral, a grosso modo, né, o que o senhor pode falar? Ok, isso é muito bom. Se a pessoa tem dúvidas, questionamentos existenciais, isso é muito bom, porque é a partir da dúvida que a gente busca. Não é? É a partir da dúvida que a gente começa a buscar. Então, acredito que é uma gama de elementos que não é tão complicado assim, mas, por exemplo, hoje com a facilidade do YouTube, ok? Então, há tantos vídeos que a gente pode escutar, aí pode falar, mas tem muita coisa que não é boa. Claro, depois a pessoa vai também discernindo o que é bom e o que não é bom. Ok? Mas se a gente pega aí grandes influenciadores hoje do momento, que o YouTube às vezes até oferece pra gente, escute um pouco.
ok? Sempre tem alguma coisa positiva, certo? Eu gosto muito dos vídeos da Lúcia Helena Galvão. Não sei se você já viu, ela tem um canal no Não. YouTube. É uma senhora muito, aparentemente muito simples, mas muito culta. Ela é uma professora de filosofia voluntária, ok? Porque, como cristãos, nós acreditamos que a nossa existência está nas mãos de Deus. Nós somos filhos de Deus, ok? Mas, às vezes, de alguma maneira, o cristianismo, da forma que às vezes a gente pensa, não existe uma resposta para as nossas questões existenciais. Sim, há. E a gente tem outros elementos, a gente tem outros suportes que vão nos ajudando a pensar o ser humano nessa grandeza, nessa beleza divina que nós somos, mas isso não significa que a gente não deve buscar ler um pouco mais, se inteirar um pouco mais. É por isso que todo jovem que quer ser padre, ele precisa passar por uma escola de filosofia, pelo menos por 2, 3 anos, para estudar o ser humano. E essa parte da existência, que a gente chama o mais existencialismo, ele foi muito estudado no final do século XIX e no começo do século XX, né? Então, isso ajuda também. E experiências de vida, escutar pessoas, escutar gente simples, que tem uma experiência de vida muito grande, não é? Creio que tudo isso ajuda muito. Enxergando tudo, todas as experiências como aprendizado, né? Vai ajudando a nos formar, vamos dizer assim, né? Alguém disse assim, eu escutei aqui um dia, aqui nos Estados Unidos, eu tenho que aprender uma coisa nova a cada dia. Eu tenho que ter claro o que eu aprendi nesse dia, algo novo. Então eu tenho que ir atrás também. Não é? Eu tenho que ir atrás. Então é interessante isso, quando a gente está aberto, hoje com a internet é muito mais fácil. Agora não sei se a gente é disponível, né? Se a gente está disposto. Mas, poxa, a gente pode aprender coisas de cultura, de línguas, de religião, muita coisa, muita coisa. Abertura, né? Realmente. Realmente, padre, com toda certeza, todo mundo elogiando a live, todo mundo elogiando, né, o aprendizado que o senhor está proporcionando para nós essa noite. Está sendo muito legal, o pessoal interagindo bastante aí o tempo todo, o pessoal dando a sua parcela de contribuição e a gente também vai aprendendo aí nos comentários. Antes do senhor continuar, padre, deixa eu só fazer uma divulgação. Eu tenho uma parceria aqui no Instagram, que é com o Gustavo, ele que fez a nossa arte de divulgação. Muito legal. Então, se você que está assistindo, que bom que o senhor gostou. Então, se você que está assistindo precisar de artes, tanto digitais, né, para redes sociais, quanto impressas, ele também tem uma gráfica. Então, é só você pedir para o Gustavo. Então, o site dele é www.pedeprogustavo.com.br. Você faz seu orçamento, o trabalho dele é super caprichado, então vale a pena conferir. Aqui no Instagram eu marquei ele no post, né, que eu divulguei essa nossa live. Então, você clica lá, dá uma olhadinha no portfólio. www.pedeprogustavo.com.br. Está divulgado, padre. Valeu, obrigado, Gustavo. Gostei muito. Que bom que o senhor gostou, fico feliz. Padre, o senhor falou aí de uma influenciadora, né? Como dica, tem mais alguma dica de leitura, de canal no YouTube, site, coisas que as pessoas podem aprofundar nisso que a gente começou aqui nessa live? Então, Matheus, eu estava com o bendito do outro livro que eu queria recomendar muito, e que é uma tradução para o português. Eu tenho o livro aqui em inglês. Eu levei lá para o meu escritório, desculpa. E em português, eu agora não vou lembrar como é que chama, mas em inglês é Tuesdays with Morrie, terças-feiras com Morrie. A tradução em português não é essa. Eu acho que é uma lição do mestre, uma grande lição do mestre. E tá tudo lá no meu escritório. Eu ia apresentar e eu corri para cá e esqueci. Então, eu recomendo esse tipo assim, de leitura também. Esse livro fala, talvez alguém que está acompanhando já leu, ou mesmo você, é um homem que teve um grande professor no tempo de faculdade, aqui nos Estados Unidos, e ele não teve mais contato com esse professor, e passado 20, 30 anos,
ele soube que esse professor estava morrendo, e esse professor que foi diagnosticado com essa doença neurológica que vai definhando o corpo, né? Ele decidiu celebrar como se fossem os seus funerais antes de morrer. Nossa. E aí isso chamou a atenção da mídia americana na época, então um grande âncora foi lá fazer entrevista com ele, isso tem no YouTube, depois você pode pegar lá, tá? E então são 13, 14 encontros que ele tem com seu ex-professor, ele vai acompanhando o processo dele de morte e conversa sobre perdão, sobre educação. E esse tipo de literatura é algo que ajuda muito, porque faz a gente olhar a vida de lá para cá. E como eu quero chegar lá? Não é? Como que eu quero chegar lá? Então, eu vi alguma coisa de pergunta sobre espiritualidade. O Viktor Frankl, ele fala que nós somos seres também, espirituais. Então, somos seres biológicos, ok? Então, como entender o ser humano na sua biologia, na sua corporeidade? É algo que eu tenho que cuidar. Não é só ir ao médico, fazer exame e pronto. Como é o meu corpo? O processo, o meu corpo está se desenvolvendo, o meu corpo já está no processo de descida? Porque o corpo não está estável, não existe estabilidade corpórea. A gente pode lutar porque o corpo envelheça mais devagar. Ok? Mas o corpo não para, porque está dentro da dinâmica da vida, da existência. Então, como cuidar bem do meu corpo? Como cuidar bem da minha psique? Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso aprender coisas novas, isso faz com que eu desenvolva a minha mente. Ok? Mas nós somos também seres espirituais. E o Viktor Frankl acredita nisso. Ele vai falar que as grandes decisões, elas passam pelo espírito. Né? Olha. Então, esse também é um problema que às vezes o Viktor Frankl encontrou com outros fundadores de escolas, em outras linhas, vai dizer assim, não, isso já é uma coisa de decisão da pessoa ou é uma parte da mente. Uma parte da mente é destinada, é uma criação da mente, uma parte da... Não, Viktor Frankl não fala que não é isso, não. A espiritualidade é da condição do ser humano, ele também é um ser espiritual. Nós temos a dimensão espiritual em nossa vida. Não é? Então, como a gente cuida da espiritualidade? O que recomendar para as pessoas, né? Para que elas, de alguma maneira, olhem para si mesmas nessas dimensões. Eu preciso não só... Eu tenho que cultivar minha espiritualidade, mas se eu não tiver um corpo para sustentar minha espiritualidade, uma estrutura, não é? A minha espiritualidade vai ter problemas, né? É isso mesmo. Sim. O Max acertou ali, a última grande lição. Obrigado, Max. Excelente. Está aí antenado. É isso mesmo. Um livro... Muito bom. Obrigado. Então, a espiritualidade, o meu corpo, o meu conhecimento, o desenvolvimento do meu conhecimento. E como isso vai refletir? Vai refletir em tudo que eu sou. Tudo que eu faço, como eu trato as pessoas... Não é? A gente pensa assim, aquela pessoa é economista. O economista lida com o quê? Com número? Não, lida com gente. Não é? Alguém, um engenheiro, tá? Ele lida com máquina, ele trabalha, mas ele também lida com gente. Então, hoje, e cada vez mais, a gente tem que olhar para o futuro, e a pandemia trouxe isso, pensar que o mundo vai passar por um antes e um depois da pandemia. E o que é o depois da pandemia? Aquilo que muita gente já estava prevendo lá atrás. Que muita profissão vai mudar, muita profissão vai deixar de existir, não é? E nesse sentido, algo que eu também sugiro é a gente ter um pouco de conhecimento ou de ler algo sobre a neurociência, tá? Porque é algo também do momento. Não tem resposta para tudo, mas nos ajuda a entender bastante coisa. Acima de tudo, no plano psíquico. Né, no plano psíquico, que nos faz entender. E nada disso vai afetar, vai nos tirar de Deus, ou vai abalar a nossa fé. Não, porque Deus é o criador de tudo isso. A gente só está tentando descobrir mais quem nós somos, aquilo que Deus nos criou. Né? Perfeito, é isso mesmo. Legal, o Érico ali colocou a vivência dos valores, legal, os valores de criação, que é o que a gente põe no mundo, os valores de vivência que a gente recebe do mundo, mas os mais importantes é o de atitude, que é como eu me posiciono. Né? Eu perdi um pé, vamos dizer assim, eu perdi meu pé. Ok, eu posso achar que minha vida acabou porque eu perdi um pé,
ou eu vou agora desenvolver o meu outro pé, ou o pé que eu tenho. É o exemplo que a gente recebia. Entende? Incrível essa comparação, é isso mesmo. E o Érico aí, aproveitar a ocasião, ele foi uma das pessoas que sugeriu fazermos uma live sobre logoterapia. Coloquei uma enquete aqui no Instagram e ele respondeu com essa sugestão. Olha só que legal. Ele é muito estudioso nessa área, está bem antenado, que legal. Fico feliz por isso. Um grande abraço. Padre, temos 5 minutos, né? Eu não sei se dá para falar em 5 ou se o senhor gostaria de estender mais um pouquinho. Vou deixar o senhor à vontade, tá? Para o senhor fazer aquilo que o senhor acha que tá melhor. Tá sendo um prazer para nós escutarmos. Estamos no pico aí de pessoas assistindo, mas o senhor quem sabe. Não, eu tô de boa, mas eu não quero cansar o pessoal e também não cansar a beleza sua. Mas imagina, mas jamais cansará. Tá sendo fantástico, padre. A gente está aprendendo muito. É porque com 1 hora o Instagram corta a live, então a gente tem que encerrar e começar outra. Mas aí não precisa fazer mais 1 hora, né? O senhor faz aquilo que o senhor achar que deve. Tá bom, a gente vai indo aí. É você que comanda, você é o moderador. Se você sente também que já deu, a gente vai concluindo. Não, jamais deu e pelo contrário, a gente está numa escalada e está subindo, entendeu? E o público está correspondendo e está aumentando, entendeu? Então eu acho que seria bem interessante a gente continuar pelo menos mais um pouquinho. Tá bom, tranquilo. E eu tô com um problema agora que é o seguinte, falar português é o que me dá prazer, porque inglês e espanhol eu gosto, mas eu tenho que pensar muito para falar. Então, quando eu falo português, eu tô falando demais. Às vezes eu tô vendo que quando alguém me liga, eu tenho que desligar o telefone antes do que eu acho do momento. Imagina, tá sendo muito bom ouvi-lo, padre. Nossa, que saudade. Tá todo mundo, é unânime aqui nos comentários. Que saudade, o pessoal tá até subindo a hashtag Volta Padre. Vem pra cá. Ó, então faltam 2 minutinhos para encerrar, padre. Eu vou fechar essa live. Tá. O pessoal tá todo mundo falando, gente, eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Amanhã também já vai estar no meu canal do YouTube, parte 1 e parte 2. Então eu encerro aqui, padre. Eu abro uma nova live, o senhor entra e a gente continua. Tem uma pergunta que fizeram aqui para a gente já retomar na próxima. Tem uma pessoa que está ouvindo escrito assim: o que o senhor acha do Ítalo Marcini? Mancini ou Marcini? Algo assim. Marcini. Então a gente volta já o senhor respondendo isso. Beleza? Legal.